pessoal, tudo bem? Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Então, se você ainda não está inscrito, corre, se inscreve, ativa as notificações e você vai receber todas as novidades. E também, tudo que eu posto no Instagram, eu coloco aqui. Corre lá no Instagram e me segue também. A videoaula de hoje vai ser sobre a Bolsa Pathy, uma bolsa super pedida nas minhas redes sociais. Ela é uma bolsa antiga aqui no meu ateliê, mas que tem muita saída e é uma peça maravilhosa. Então, se você quiser saber como eu faço, é só continuar assistindo. Bom, pessoal, então vamos à lista de material. Eu vou usar aqui nesse projeto um fio de 4 milímetros de poliéster. Esse aqui é um poliéster 4 milímetros na cor pink. Essa alça aqui de madeira, que ela ficou famosa para esse modelo de bolsa, né? Porque essa alça naturalmente se usa assim, eu resolvi colocar ela na bolsa de cabeça para baixo. Então, essa bolsa, eu criei essa bolsa em 2020, de 21 para 22. Tesoura, agulha, eu vou tecer com uma agulha 5 milímetros, uma agulha mais fininha para dar acabamento, isqueiro para esticar a pontinha, os marcadores e uma fita métrica, tá? Então, inicialmente é isso, depois a gente vai precisar de forro e de um botão imantado pra gente fechar a bolsa. Mas pra gente montar o corpo da bolsa, a gente precisa só disso, ok? Então, vamos pro tutorial, vamos pro passo a passo completo? Bom, esse projeto a gente vai fazer, são 3 peças. Essa bolsa consiste em montar 3 peças. Uma retangular e 2, quase um triângulo, é um trapézio, tá? Que vocês vão ver. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer a peça retangular, que é a maior de todas, que nós vamos fazer aqui 25 correntinhas, na verdade 26, que é uma de subida, pra gente manter essa peça retangular sempre com 25 pontos baixos, carreiras de vai e vem, ok? Então, vamos fazer o nosso nozinho corrediço, pra gente começar, e aqui nós vamos fazer, então, 26 pontos. Eu fiz, então, 25 pontos e agora eu vou pegar o meu último ponto aqui, que é o nosso pontinho de nossa correntinha de subida. Então, fecho e viro a minha peça. Essa daqui é a minha de subida, não conta, eu vou começar a trabalhar a partir dessa, porém, na parte de trás. Eu vou virar e vou trabalhar aqui nestas argolinhas aqui de trás. Então, já vou pegar aqui, atrás desse meu primeiro ponto, e vou fazer um ponto baixo. Então, e vou até o final dessa correntinha, totalizando 25 pontos baixos. Então, agora eu vou fazer de novo, fechamento da minha carreira, que já é o meu pontinho de subida aqui para a próxima carreira, vou virar minha peça. E agora, eu vou pegar na cabeça do ponto, nas 2 correntinhas. E vou fazer, então, 25 pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar lá no final. E 25. De novo, um pontinho de subida, viro minha peça. E assim eu vou continuar fazendo essas minhas carreiras de ponto baixo, vai e vem, exatamente por 64 carreiras, tá? Então, a gente vai sempre mantendo 25 pontos em cada carreirinha de ponto baixo, sobe último pontinho de subida, volta 25 pontos, sobe, volta 25 pontos, sempre de ponto baixo, pegando aqui na cabecinha do ponto, sempre nas 2 correntinhas, tá? Então, sempre aqui. Todas as carreiras por 25 pontos. Isso por 64 carreiras. Então, eu vou continuar aqui com a minha peça. Lógico que eu não vou fazer com você as 64 carreiras, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Até porque a gente tem que fazer 3 peças. Essa daqui é uma delas. É a maior, mas é uma delas. E eu volto com vocês assim que essa minha pecinha, esse meu retângulo, estiver completinho com 64 carreiras de pontos baixos. Bom, aqui tá. Então, eu já fiz as minhas 64 carreiras. Lembra que cada bloquinho desse aqui, ó, que aparece esse baixo relevo aqui, cada bloquinho são 2 carreiras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 32. Se cada bloquinho tem 2, eu tenho 32 bloquinhos, eu tenho 64 carreiras.
Então, eu fiz 64 carreiras, todas elas com 25 pontos baixos, pegando sempre nas duas alcinhas da cabeça do ponto. Então, feito isso, a gente vai reservar essa peça aqui e vai fazer uma outra peça que a gente vai fazer 2 vezes. Que eu já tenho uma pronta aqui, eu vou mostrar pra vocês qual é. E nós vamos, então, fazer dois desse quase triângulo aqui, ele é um trapézio, né? Tem 2 bases e 2 ângulos, então, ele é um trapézio. Nós vamos fazer 2 deste daqui. De que forma? A gente vai começar, tanto faz, mas eu faço assim, eu prefiro e vou mostrar pra vocês dessa forma. Eu começo sempre pela parte menor e vou fazendo os aumentos. Eu prefiro fazer aumento a fazer diminuição. Então, eu vou começar com 14 correntinhas. Das 14 correntinhas, nós vamos fazer a primeira carreirinha de 14 pontos baixos. E aí, eu começo a fazer os aumentos. Aumento a outra carreira sem aumento, com aumento, sem aumento, com aumento, sem aumento. Até a gente alcançar 23 carreiras de pontos, ok? Então, aqui a gente começou com 14 correntes, nós vamos acabar com 36 pontos. Então, nós começamos aqui com 14 pontos e vamos acabar com 36. Então, esse nosso quase triângulo aqui, né, esse nosso trapézio, ele ficou com, na parte maior, com 33 centímetros, na parte menor, com 12 e no total de 18 centímetros e meio de altura, tá? Vamos medir o retângulo que a gente não mediu, né? E esse retângulo daqui, então, ficou de comprimento, ele ficou com 50 centímetros por 22,5, tá certo? Então, vamos agora começar a fazer o segundo trapézio, que depois disso feito, a gente já começa a montar a nossa bolsa. Bora lá para o nosso segundo trapézio. Então, vamos começar com 14 correntinhas. Vamos fazer, então, uma de virada. Vou subir para minha próxima carreira, ainda sem aumento nenhum, e vou pegar aqui na minha correntinha de trás do ponto, né, que tá à frente da nossa corrente, aqui tá o verso dela. Eu faço pegando aqui para dar um acabamento melhor. E vamos, então, fazer 14 pontos baixos, pegando nessas correntinhas. Então, pronto. Fiz 14. Feito isso, nós vamos de novo fazer uma correntinha de subida, vou virar minha peça e agora eu vou começar a fazer os aumentos. Para facilitar a vida de vocês, pelo menos, deixa eu até aproximar aqui a câmera. Pelo menos comigo funciona assim. Pra gente não se perder, pra quem não tá acostumado ainda visualmente ao crochê, lembre-se que sempre que você virar a peça e o seu fio de início estiver virado aqui pro seu lado esquerdo, né, pro seu lado direito, me perdoe, aqui pro seu lado direito, você começa a carreira com aumento. Quando você virar a peça, começar daqui de novo, né, que você virou a peça, e o seu fio estiver virado pro seu lado esquerdo, é uma carreira simples sem aumento. Então, eu virei, eu já fiz uma carreira simples aqui, meu fiozinho tá virado pro meu lado direito, eu vou, então, já começar esta carreira com aumento e finalizar com aumento. Como é que eu faço isso? No meu primeiro ponto, eu já faço pegando a cabecinha do ponto completa, tá? As duas correntinhas, eu já faço um aumento, eu já faço 2 pontos baixos aqui dentro. 1, 2. E faço, então, agora, um ponto baixo, simples, né? Para cada ponto de base, até chegar no penúltimo, porque o nosso último também vai ter aumento. Tô fazendo, cheguei aqui no meu penúltimo, simples. O meu último, que é esse daqui, vai ter aumento. Então, daqui eu também faço 2 pontos. Portanto, se eu comecei a minha base com 14, essa daqui eu tenho que ter 16, que eu fiz um aumento aqui e um aqui. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Então, eu fecho essa minha carreira, viro. Lembra que eu falei? Quando a correntinha estiver pro seu lado esquerdo, significa que eu vou começar a carreira sem aumento nenhum. Isso foi uma forma que eu associei fácil, tá? Vocês podem associar de qualquer outra maneira. Lembrando que é uma carreira com aumento e outra sem aumento. Então, aqui eu vou ter o quê? 16 pontos baixos simples, um para cada ponto de base, sem aumento nenhum. 14, 15, 16. O que eu faço aqui? Fecho minha carreira, viro e correntinha pro meu lado direito, eu começo a minha carreira com aumento. Então, meu primeiro ponto já é o aumento. São 2 pontos dentro de um mesmo ponto. Então, faço aqui, ó. 1 e 2. Agora, eu continuo. Um ponto para cada pontinho de base, até a gente chegar no penúltimo ponto. Cheguei no último, eu tenho que fazer um aumento. Que eu comecei a minha carreira com aumento. Então, ó, seguindo a lógica aqui, ó, comecei com 14, 16, agora eu fiz um aumento, eu tenho 18. A próxima, que é toda de ponto simples, eu também tenho que fazer, então, 18 pontos baixos simples. Fecho a minha carreira, viro a minha peça, correntinha pro meu lado esquerdo, significa que esta carreira é toda de ponto simples. Então, gente, eu vou fazendo assim até ela alcançar o meu tamanho desejado, que nós vimos ali, que era de 23 carreiras de pontos baixos, vai e vem, seguindo essa regrinha do aumento. E assim a gente vai fazendo até alcançar o tamanho desejado, que são 23 carreiras, com aquela medida que a gente visualizou. Ó, a gente tá conversando para me distrair. Rabicho pro lado esquerdo, eu finalizo com ponto simples. Fecho a minha carreira, viro a peça e já sei que aqui eu tenho que fazer com aumento, porque o rabicho tá aqui do meu lado direito. Fazendo com aumento, eu faço o quê? Começo já com 2 pontos dentro do mesmo ponto de base e dou continuidade aqui, um ponto para cada ponto de base. Opa, cheguei no último ponto, meu rabichinho tá pro lado direito, tem que fazer aumento. Então, meu último ponto, eu faço 2 pontos, que é igual ao aumento. Fecho minha carreira, viro minha peça, arrumo ela com a mão. Essa carreira daqui, então, é sem aumento nenhuma. Sem aumento nenhum, tá? Carreira de pontos baixos sobre ponto baixo. Então, bora lá. Fecho, viro, meu rabicho tá pro lado direito, começo com aumento. Cheguei no último ponto, aumento de novo. Então, gente, vocês estão vendo que ela tá crescendo e aumentando. Então, eu vou continuar fazendo isso daqui, exatamente dessa maneira, uma carreira com aumento, outra carreira sem aumento. Vou intercalando uma e outra, até eu alcançar essa altura daqui. Eu chegando aqui, eu volto com vocês pra gente começar o processo de montagem dessa bolsa. Já temos aqui os 2 trapézios e o nosso retângulo. Então, agora, o que é importante a gente fazer? A gente marcar aonde a gente vai começar a prender essa peça, porque ela vai ser feita assim, ó. A gente vai prender ela no meio aqui do retângulo, e depois a gente vai costurando pra cá e pra cá. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui 14 correntinhas, né? 14 pontos. Aqui também. Vamos achar aqui o meio da peça. Então, aqui eu tenho o meio da peça, eu preciso, então, de 7 para cada lado, de 14 pontos, de 3,5. 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5. Aqui é exatamente aonde eu vou começar a prender a base do meu trapézio.
Se eu contar por carreirinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, então, eu tenho 14 pontos e do outro lado a mesma coisa. Eu vou fazer o quê? Vou costurar esses meus 14 pontos exatamente aqui, tá? Então, eu vou virar direito com direito. Como a gente não teve nenhuma emenda, ainda não queimei fio nem nada, tanto faz o meu lado direito no momento, tá? Que como foi carreira de vai e vem, as duas vão ficar iguais. Então, eu preciso costurar aqui, depois vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pra não ter que ficar, começa aqui, depois vem pra lá e depois vem pra cá, eu posso perfeitamente, como eu sei que minha pontuação é assim, ó, juntar aqui essa minha base pra chegar aqui. O que pode ser feito para facilitar? Que também não é obrigatório ser feito. Eu fazer aqui em volta das minhas peças, carreiras de ponto baixo, para facilitar eu encontrar a cabeça do ponto, porque eu tô vendo aqui a lateral da carreira e não o topo. O topo você vê exatamente a cabeça do ponto direitinho. Na lateral é um pouco mais complicado para quem não tá acostumado. Então, você pode envolver toda ela com pontos baixos para facilitar ou tentar costurar assim mesmo. Bom, então como é que eu vou costurar minha lateral? Eu agora vou fazer com zigue-zague. Eventualmente, eu também faço com pontos baixíssimos, mas eu prefiro fazer essa aqui com zigue-zague, fazendo com agulha de tapeceiro mesmo, até para dar um acabamento um pouco diferente e deixar um detalhe para fora da peça, porque a gente vai costurar, a costura vai ficar para o lado direito, tá? Ela não vai ser considerada um avesso, a costura vai ficar para o lado direito da peça. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar um pedaço de fio, queimar a pontinha para não desfiar. E vou passar aqui na minha agulha de tapeceiro. Eu vou juntar exatamente o que eu quero costurar, cabeça com cabeça aqui de ponto, pra gente não ter problema. E vou começar a minha costura. Posso até tirar já esse alfinete. Vou começar a minha costura. Eu vou pegar sempre nas duas alcinhas, pra ficar uma costura bem reforçada, tá? Eu não vou cruzar a costura por cima, eu vou respeitando o lado que a agulha sai ao lado que a agulha entra. E vou fazendo esse zigue-zague. E eu quero dar esse detalhe da costura pra fora da bolsa também, tá? Eu não quero que ela fique disfarçada, eu quero que apareça uma costura diferente pra fora da bolsa. Então, eu vou continuar aqui, fazendo essas carreiras de zigue-zague. Aonde que eu tô pegando? Na cabeça do ponto, quer dizer, na lateral das fileiras, ele sempre vai ficar essa parte aqui, ó, mais proeminente, essa parte mais baixa, ó, tá vendo? Essas bolinhas aqui. Nessa parte proeminente, eu pego exatamente nessa alcinha aqui de cima. Desse lado e desse lado. Minha linha saiu desse lado daqui da bolsa, eu entro pelo mesmo lado. Como é que eu vou entrar? Na parte mais baixa, eu tenho, ó, essas duas alcinhas aqui, que eu vou pegar desse lado e desse lado daqui, ó, também. Sair aqui desse lado, na minha frente, eu vou entrar pelo mesmo. Vou pegar aquelas duas alcinhas de cima de cada lado. E assim eu vou fazendo até chegar ali no último ponto.
Então, já costurei um lado, que já deu, essa costura que já dá um charme na peça, né? Ela já dá um relevo diferente na peça. Então, eu vou pegar a minha linha e já vou arrematar aqui pra dentro. Ó, eu simulei a cabeça de um ponto aqui, pra ficar tudo igual aqui em cima. E agora, eu vou passar o fio aqui por dentro, para que a gente possa escondê-lo e, em seguida, queimar a pontinha, para deixar bem firme essa costura. Cuidado com o arremate, que apesar de forro, eu sempre falo para ter cuidado com os arremates. Ok? Tá. Agora, aqui eu continuo como? Vou pegar aqui o meu baixo relevo, naquelas duas alcinhas que eu tenho, e vou passar na cabeça do próximo ponto. Levo lá pro outro lado. Aperto bem meu ponto, venho aqui na cabeça do próximo ponto. E assim eu vou seguindo. De novo, aqui, ó, na parte baixa, aqui eu pego aquelas duas alcinhas, meu ponto seguinte. Esses dois fios eu já vou arrematar aqui pra dentro. Depois a gente faz o arremate. Então, já passei meus pontinhos lá pra dentro. E vamos, então, continuar aqui com essa costura de vai e vem. Então, agora, pego os dois na cabeça do ponto. Bom, então já prendemos uma lateral, vou cortar aqui o fio grande para fazer um bom arremate, que eu tenho que juntar essas pontas todas aqui atrás, sem estragar essa emenda daqui das peças. Ó. Eu juntei aqui e aqui. Agora, o outro lado, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, porque a bolsa vai ficar assim. Então, aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, fazendo costura de vai e vem, pra bolsa, formar o corpo da bolsa, né? Esse lado, com este lado daqui. E depois a gente vai fazer um acabamento aqui em cima pra subir um pouquinho mais e a gente conseguir, então, prender a alça aqui, tá bom? Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, desse lado. Essa costura aqui. Desse lado aqui, com essa outra peça, para que ela fique assim. Ok? Então, fazendo isso, eu já volto com vocês. Bom, pessoal, as duas laterais já presas, eu prendi uma com vocês e já prendi a outra.
Então, a estrutura da bolsa já está toda formada. Agora, a gente precisa dar um acabamento aqui para reforçar mais essa aba daqui, né? Essa parte de cima. E a gente prender a alça com uma altura agradável, porque a bolsa, assim, ela tá muito baixinha. Então, a gente vai crescer aqui aproximadamente uns 3 centímetros de pontos baixos. Só que eu não vou fazer vai e vem que nem esse. Eu vou fazer circular para dar uma diferença. Aqui é tudo ponto baixo, mas é vai e vem. Então, eu tenho esse visual aqui sempre de 2 carreirinhas de ponto formando essas listinhas. Quando eu faço circular, não fica assim, mas o ponto é o mesmo, tá? Então, ela ficou toda certinha, ó, toda já fiz os acabamentos dos fios, né? Já colei as pontinhas de fio. O fundo da bolsa ficou assim. Então, a gente ficou aqui com esse fundo com aproximadamente 13 centímetros de fundo, aproximadamente. Então, é uma bolsa grande, né, espaçosa. Ela não é tão alta, mas é uma bolsa bem espaçosa e fica bem estruturada em função do fio. Então, agora a gente vai fazer isso. A gente vai fazer essa abinha daqui, em volta de toda ela, e para depois a gente prender a alça. Bom, então agora com todas as peças juntas, vamos começar a nossa carreira de pontos baixos. Eu vou começar aqui por uma dessas costuras da bolsa, tá? Você pode começar por qualquer lugar. Eu vou começar por aqui. Então, lacei meu fio e já dou um nozinho pra gente segurar o fio. Agora, eu já posso deixar, inclusive, esse fiozinho daqui pra gente ir arrematando. Em cada cabeça de ponto, eu vou fazer um ponto baixo, pegando nas 2 cabeças do ponto, mais o fiozinho e subindo um ponto baixo. Eu tô usando a mesma agulha, tá? Agulha de número 5, a mesma agulha que eu teci a bolsa. Não apertem muito ponto para não repuxar, tá? Ela precisa ter exatamente a mesma estrutura, né? O mesmo tamanho, eu só quero dar um acabamento diferente aqui pra gente poder prender a alça. Então, não apertem um ponto. E é por isso que eu não tô fazendo pontos baixíssimos. Porque os baixíssimos normalmente diminuem um pouco a peça, eles apertam mais a peça. Então, não é essa a intenção. A intenção é fazer uma aba diferenciada para dar um acabamento legal na bolsa e a gente prender a alça. Já fui prendendo meu fiozinho aqui, ó. Depois eu queimo a pontinha que sobrou pra colar na peça. E vamos fazendo pontos baixos por volta de toda a peça, pegando aqui na cabeça. Dos pontos de baixo. Pronto, chegamos aqui no último ponto. Então, agora eu não vou dar continuidade, eu vou fechar a carreira, pegando aqui na cabeça do meu primeiro ponto. Fechamento que a gente sempre faz, o tradicional, tá? Vou dar aqui meu primeiro nozinho e vou dar sequência, então, em pontos baixos, exatamente como a gente tem feito durante toda a bolsa. Porém, de novo, carreira circular. Então, vocês vão ver, agora já vai dar para começar a ver a diferença que fica a carreira circular da carreira de vai e vem. Lembrando, mantenham sempre a tensão do ponto, a mesma tensão que vocês fizeram na bolsa, ou pelo menos nessas carreirinhas novas aqui de acabamento, para não dar diferença. E aí, é uma dica legal que eu vou dar para vocês. Quando vocês estiverem fazendo uma bolsa que precisa passar de um dia para o outro, parar, a nossa tensão muda, tá? A gente tá aqui tecendo um tempão, às vezes fica com o braço cansado, enfim. É diferente a tensão, não adianta. Então, procurem finalizar algumas etapas da peça que vocês estão fazendo para não dar diferença. Bom, tô então acabando aqui minha terceira carreira. Até me empolguei, não fiz o fechamento da segunda com vocês. Mas é exatamente a mesma coisa. Eu fiz 3 carreiras de ponto baixo.
circular, né? Sem fazer vai e vem, sem virar do avesso. Então, eu acabei aqui, eu acabei o corpo da bolsa. E aqui eu fiz 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos. Exatamente para poder delimitar espaço da minha alça, para dar um acabamento diferenciado, tá? Então, vamos fechar aqui essa carreira, eu já posso cortar meu fio. A gente puxa. Passo por baixo da cabeça do primeiro ponto, a gente vai fazer um fechamento, simular um ponto, né? Fazer um fechamento de carreira simulando um ponto. Ajusto e pego ele aqui por dentro, exatamente da onde tá saindo o outro. E agora já arremato ele lá atrás. Então, a gente aqui acabou de simular a cabeça de um ponto baixo. Então, eu só viro minha peça, pego uma agulha um pouquinho mais fina e vou passando aqui por debaixo de alguns pontos para arrematá-lo. Eu ajusto para ficarem todos do mesmo tamanho. Vou passando aqui dentro de alguns pontinhos para queimar a pontinha e ele ficar mais seguro. Então, ó, corpo da bolsa pronto. Todo arrematado por dentro. E por fora também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai medir aqui, pra gente poder prender a alça. A alça a gente vai prender assim. Vamos pegar 2 marcadores e vamos prender a alça. Eu sei que aqui é exatamente o final dessa minha peça retangular aqui, ó, bem aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4. Então, posso chegar um pouquinho pra cá. Aqui no meio sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quase 11. Um, dois, três, quatro e meio. 1, 2, 3, 4 e meio. Então, eu posso medir aqui. Então, eu preciso prender a minha alça aqui. Bom, antes de prender a alça, o que a gente vai fazer? A gente vai envolver a alça com o fio. Eu tenho vídeo aqui no canal mostrando como é que a gente faz isso. Então, eu seguro a minha linha aqui, com a minha alça no meio. E já faço meu nozinho corrediço, prendendo aqui em cima. Prendi, agora eu trago para onde eu quero começar, que eu vou fazer isso, essa volta daqui. E continuo fazendo pontos baixos e envolvendo a alça e a agulha. Então, já prendi aqui o primeiro, vou até passar esse fiozinho pra cá, pra não soltar. Vou colocar no lugar que eu quero, como é que eu faço? Mantenha a sua agulha paralela à alça. Segura a agulha, pega o fio por dentro da alça, envolve a agulha, segura, laça de novo a agulha e fecha. Tá? Você também pode perfeitamente fazer puxando assim, ó. Só que tem que ir ajeitando com a mão para os fios não se cruzarem e dar um acabamento mais bonito na sua alça, tá? Então, eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro trazer a linha na agulha do que levar a agulha na linha.
Então, vamos fazer de novo aqui devagar para vocês verem. Vamos ver se aproximar um pouquinho a câmera e fazer devagarzinho para vocês verem. Então, eu pego minha linha, eu envolvo a minha agulha, seguro de novo com o dedo para não soltar, laço de novo a minha linha e fecho. O que eu tenho costume de fazer, o que vocês podem até ver aqui na foto, lá na foto no meu canal do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês me seguirem, minha página para vocês me seguirem lá também. Quando eu uso essa alça, eu não faço direto aqui. Eu faço este pedaço e este pedaço, que eu acho que valoriza bastante mostrar a madeira aqui no meio também. Então, eu faço aqui e aqui. Então, vou fazer mais um pontinho pra gente fechar aqui esse lado. De novo, vou envolver a minha agulha, lembrando que eu levo a minha linha até a agulha, tá? E fecho. Deixo bem justinho tudo. Agora, eu vou cortar o fio num tamanho seguro, que eu quero arrematar. Tiro a minha linha dessa laçada, né, da agulha, pra não soltar o trabalho. Então, eu fiquei com os dois lados, com esse lado assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Porém, vou fazer com a mesma quantidade de pontos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Eu vou fazer 9 pontos deste lado também, deste outro lado também. E pronto, já tenho os meus dois lados. Prender exatamente assim. Eu vou deixar o que eu fiz de ponto aqui dentro da alça, tá? Não assim. E nem aqui pra baixo. Então, eu deixo sempre aqui bem presinho, tá? Então, eu vou fazer esta outra alça aqui, vou envolver, como eu fiz aqui, 9 pontos em cada uma e já volto com vocês. Bom, então agora a gente vai prender a alça. Já prendi uma pra adiantar o vídeo e vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, então, esse acabamento aqui com pontos baixíssimos, tá? Aprendi com pontos baixíssimos essa alça daqui. Então, a marcação já tá feita, esse aqui é exatamente o centro desse meu retângulo daqui, né? Daquela peça que a gente fez primeiro. E vou posicionar minha alça aqui, deixando exatamente o final aqui do meu trabalho alinhado com a margem da minha bolsa. E para que fique mais seguro a costura, o tecer do ponto baixíssimo, o que eu faço? Eu vou passar esses fios lá para trás e vou amarrar. Eu vou usar esse meu fio daqui como se fosse um gabarito para mim, para eu saber que é exatamente aqui que eu preciso prender minha alça. Passo aqui para trás, amarro, dou um laço. Já deixo ela posicionada aqui. Então, eu deixo ela bem retinha agora, acompanhando essa linha aqui de baixo, ó. Deixo ela bem retinha. Já aproveito e vejo se ela tá alinhada com a alça, que já está fixa. Sim, ela tá alinhada. Seguro aqui. E faço exatamente a mesma coisa. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar um pedaço de fio que seja mais ou menos 4 vezes, de 4 a 5 vezes o tamanho que eu tenho, onde eu quero passar os meus pontos baixíssimos. Já vou cortar para facilitar. Então, eu peguei aqui, esse pedaço de fio. Eu vou colocá-lo aqui atrás, vou segurar dessa forma daqui, vou colocá-lo aqui atrás. E vou introduzir minha agulha aqui no meio da cabeça do primeiro ponto, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ó, que a gente deu quando a gente envolveu aqui a alça. Eu vou colocar exatamente, ó, exatamente aqui no meio. E vou levar lá pra trás da bolsa, independente de onde saia, tá? Pode ser de forma aleatória isso. Vou laçar esse meu fio aqui e vou puxá-lo aqui pra frente. Tô segurando as duas pontas, que se eu não segurar, ele vai soltar por enquanto, tá? Aí, já saiu aqui na frente, laçadinho na agulha. Eu vou introduzir na cabeça do próximo ponto, que eu vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo.
Vou levar lá pra trás e vou laçar o fio, a parte maior do fio, que seria o fio que vem do novelo, né? Então, já fiz meu primeiro ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo por todos eles. Vou introduzir sempre na cabeça do ponto seguinte, bem no meio, e vou laçar o meu fio que vem do novelo. E fechar no baixíssimo. E assim eu vou fazendo, a gente pode ir desviando aqui do laço aqui de trás. E assim eu vou fazendo por esses meus 9 pontos que a gente fez aqui na alça, quando a gente teceu a alça. Fiz meu último, eu puxo até o final. E vou mandar esse meu pedaço de fio lá pra trás. Então, pego aqui na direção que eu saí mais ou menos. Laço meu fio e levo ele lá pra trás, que agora eu vou arrematá-lo. Pronto, agora a gente vai fazer o outro lado igualzinho, da mesma maneira. Colocado, agora a gente só vai arrematar. Vou levar meu pontinho lá pra trás. E agora a gente vai arrematar. Já posso tirar meu marcador daqui. Já posso desfazer esses laços todos aqui, ó. E vamos agora começar a arrematar por entre esses pontinhos aqui pra ficar bem acabado. Lembrando, vai forro, mas você também tem a opção de não colocar forro nessa bolsa daqui. Então, procurem fazer da melhor maneira possível o arremate desses pontos pra não ficar aparecendo. Bom, arremates feitos, alças colocadas, agora a gente vai colocar. A gente vai fazer um cintinho, uma alcinha que a gente coloca aqui dentro. Pra quando a gente fechar a bolsa, ela pode ser usada assim, aberta, dessa maneira daqui. Ou ela pode ser usada assim. Então, pra não ficar soltando, o que que eu faço? Eu faço um cinto que eu trago daqui até aqui. Então, eu coloco esse cinto, que eu também tenho a possibilidade de usar a bolsa desta forma daqui. Que aí eu só prendo ele aqui no meio, eu uso a bolsa assim. Ou, quando eu não quiser, eu solto e uso a bolsa assim, sempre fechadinha aqui no meio, tá? Então, vamos fazer. Na verdade, é o mesmo processo que a gente faz o cordão do tassel. Bom, eu preciso de um cordão que venha daqui até mais ou menos aqui. Por quê? Porque quando eu quiser fechar, eu vou empurrar isso aqui pra dentro. E eu preciso que ele chegue aqui no meio. Pra poder encontrar com esse outro que vem daqui. Então, não é muito grande o que eu preciso mais ou menos de uns 10 centímetros desse cordão pra poder fechar a bolsa. Como é que eu faço esse cordão? Eu pego, então, um fio, eu dobro ele ao meio, e o tamanho que eu vou reservar pra fazer o que eu preciso é aproximadamente 4 vezes o tamanho que eu preciso fazer. Então, eu tenho aqui, se eu tenho que fazer um cordão de 10 centímetros, eu vou aproximadamente reservar 40 centímetros de um fio dobrado, tá? Então, eu peguei meu cordão, reservei um pedacinho que é onde eu vou prender o meu mosquetão. Eu introduzo a minha agulha aqui no meio. Eu introduzo minha agulha aqui no meio, passo ela para a esquerda, passo por cima do fio e introduzo aqui no meio do fio de novo. E fecho. Agora, para ficar mais fácil, eu posso separar os dois
colocar o dedo aqui no meio para não perder. Então, como é que eu faço sempre? Eu sempre vou colocar aqui pra esquerda e laço lá de trás. Passo aqui por dentro e laço que vem de trás. Por aqui, laço que vem de trás. Mantenham a linha sempre na mesma posição para dar certo, tá? Para não confundir. Então, meu fio de baixo e meu fio de cima. Então, eu introduzo a minha agulha no meu fio de baixo, puxo. Introduzo no meio, pego o meu fio de cima e fecho. Ó. É super simples. O comecinho, pra quem não tá acostumado, é só segurar direitinho que dá certo. Tá? Vamos medir, ó. O que que eu preciso? Ele vai ficar preso aqui. E quando eu fechar, eu preciso que ele chegue aqui no meio. Então, eu já tenho aqui um tamanho suficiente. Vou fazer mais uns aqui. Para fazer meu cordão. Então, feito isso, eu vou cortar. E vou puxar, para não soltar. Tá, aqui eu já tenho um ladinho pronto do meu cordão. Agora, eu vou fazer outro idêntico a esse. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntinhas. Então, fizemos aqui 2 cordõezinhos iguais. A gente agora vai prender na bolsa. Por esse lado daqui, vamos cortar para ficar... E aqui, depois, a gente vai colocar o nosso mosquetão, um de cada lado, ou um botão, aí fica a critério de vocês, tá? Pra elas se juntarem no meio. Então, a gente vai pegar a bolsa, vamos abri-la. Já sei que aqui é a ponta da lateral da minha bolsa, vamos colocar um marcador. E aqui é a outra ponta. Vou pegar o meu fio, bem aqui nesse meio daqui, que a gente determinou, né, que era o meio, e vou laçar esse fio daqui para prender por entre os pontos e ficar bem firme. E agora, eu vou começar a trazer ele um pouquinho para baixo, porque aqui em cima não vai o forro, né? A gente deixa sempre 1 centímetro sem forro, para não aparecer uma possível emenda. Então, eu vou trazê-lo aqui para baixo, pra gente queimar a pontinha dele aqui embaixo, ele ficar bem firme e não aparecer nada. Então, esse lado aqui tá super firme, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, aqui, e a mesma coisa na outra ponta da bolsa, pra prender este daqui. E aí, vocês vão entender o que que a gente vai fazer com isso. E mais um item da nossa bolsa pronto. Então, agora a gente só falta colocar a pedrinha na ponta. Eu vou colocar o botãozinho imantado aqui, não vou colocar só no meio, vou colocar exatamente aqui, desses dois lados aqui, pra ficar bem firme quando fechar. Então, eu vou colocar aqui, bem firme quando fechar.
E a nossa bolsa está pronta. Só vai faltar o forro. Eu não vou colocar o forro com vocês, para não ficar muito longo. Vocês já sabem como eu coloco forro. Eu faço de acordo com a medida aqui da peça, né? Nada de excepcional, até porque eu não sou costureira. Então, eu abro a peça assim em cima do tecido, desenho a peça, corto, faço a bainha, faço um bolsinho, coloco a minha etiquetinha e prendo o forro. Tudo à mão, só o saco, né? O forro mesmo que eu faço na máquina, mas prenda à mão é bem simples de fazer. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais fácil, pedir para alguém fazer, enfim. Bom, pessoal, bolsa acabada, botões colocados, falta eu colocar o forro, que nem eu disse pra vocês, mas eu vou colocar depois. Então, a bolsa, ela pode ser usada assim, aberta, que ela fica bem grandona, ou... Então, eu coloquei aqui na ponta desse cordão uma bolinha, deixei a laçada do outro lado, que é o que vai segurar essa bolinha de madeira aqui. E a gente usa ela também fechadinha, dessa forma. Aqui. E aqui. E a bolsa fica linda, linda, linda. Lógico, lembrando que crochê a gente tem sempre que ajeitar com a mão. E ela tá pronta. Uma bolsa super prática, grande, ela foi uma medida bacana. A gente usou aqui 360 gramas de fio no total, contando inclusive com o tassel. O tassel eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer. O cordão que a gente fez pra cá, que é igualzinho o cordão, eu fiz ele um pouco maior, e prendi o tassel, um em cada ponta, pra dar esse charme daqui. Então, essa aqui é a Bolsa Patty, a famosa Bolsa Patty, que muita gente me pedia no Instagram antes de eu começar a fazer canal no YouTube. E eu até pensava em dar um curso para ela, colocar em alguma plataforma, mas eu resolvi colocar aqui para vocês uma aula gratuita disponível para vocês aqui no YouTube. E é isso, ela ficou com uma base bem legal, uma base retangular. E ficou uma bolsa extremamente charmosa, que cabe para várias ocasiões. Você pode usá-la na praia, inclusive, e para sair. É uma bolsa também que é super despojada, é uma bolsa bem coringa, que você pode usar com vários looks. E essa cor tá maravilhosa, que é pink, é a cor pink de um fio de poliéster 4mm lá da Vanessa Maio. Para quem me pergunta, já tá aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. De novo, não se esqueçam. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para receber a mensagem, né, que tem vídeo novo no canal. Comentem, compartilhem, me ajudem. É lógico, quanto mais vocês interagirem aqui no canal, mais relevante se torna o vídeo. Então, o YouTube distribui para mais pessoas, me incentivando a fazer mais vídeos, tá? E eu conto muito com a colaboração de vocês. Eu tenho visto que muitas pessoas que estão mandando mensagem, assistem vídeo, a gente consegue ver aqui na Analytics, né, do YouTube, que muitas pessoas ainda não estão inscritas no canal. Então, se você é um dos que não está inscrito, se inscreve, me ajudem. É um grande incentivo que vocês me dão a esse tempo que eu uso aqui para ensinar para vocês, tá bom? Então, um beijo grande e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!